Olá, vamos a mais um vídeo do nosso curso de Lógica de Programação para Traders. Nós vamos agora estudar um pouco com relação ao histórico do desenvolvimento da lógica de programação no decorrer do seu surgimento e da sua utilização nos tempos modernos, nos tempos atuais. Tudo certo? Então veja só, com relação à lógica, ela tem capacidade de responder para a gente como iremos solucionar um determinado problema, mas ela não responde o que devemos fazer. Ela só responde como. Vamos agora conhecer esse contexto histórico da lógica. Então a gente pode dizer que o surgimento da lógica de programação, veja só, agora é a lógica de programação. No vídeo passado eu falei da lógica como um todo, da lógica de maneira geral, que começou lá com Aristóteles, no ano de aproximadamente 350 a.C. Se você não assistiu o vídeo passado, estou deixando aí o link para você assistir e depois retornar para esse vídeo, continuar a assistir esse vídeo. É importante que você assista o vídeo anterior. Pois bem, então no século XIX, nos dias mais próximos dos dias atuais, né, depois de Cristo, a gente já tem que em 1847, Augustus de Morgan publicou o Tratado Formal Lógico, ou Formal Logic. E a partir dessa publicação que a gente pode dizer que a parte moderna da lógica foi implantada, foi instaurada, começou a ser desenvolvido com mais cuidado, com um cunho mais científico, com um cunho de divulgação e expansão de conhecimentos com relação a esse assunto. E também, praticamente contemporâneo ao Morgan, em 1848, o matemático George Boole, veja só, é muito importante esse nome, vamos até guardar aqui, ó, Boole. Boole vem até de um tipo de variável booleana, que vamos estudar muito, de booleana, que é uma variável do tipo lógica. Ela vai admitir ou verdadeiro, true, ou falso. A gente até já fez o uso de ideias semelhantes a isso quando a gente estava trabalhando com os nossos diagramas, fluxograma e o diagrama de Chapin. A gente fez o uso de concepções lógicas. Então, variáveis do tipo booleana, que você vai ver mais na frente, vem aqui ó, de George Boole. Ele publicou no ano de 1848 e divulgou assim, a partir deste artigo aqui, de análise da lógica matemática, que a partir daí surgiu a chamada lógica ou álgebra booleana. Olha aqui, a álgebra de Boole. Então vamos guardar esse contexto histórico porque ele é essencial, ele é muito importante para a gente conseguir perceber a evolução da lógica na nossa atualidade. E você observa aqui que pela data isso não faz tanto tempo assim. Continuando os estudos, a gente veio aqui um pouco mais para frente, em 1879, o Frege, ele conseguiu contribuir com o desenvolvimento da lógica com a obra, aqui ó, não vou nem me atrever a dizer esse nome, aqui é uma sopa de letras, e o Frege, dando continuidade aos estudos que ele já veio acompanhando anteriormente, ele não teve tanta visibilidade assim, e seus estudos só vieram a ser reconhecidos ó, pelos lógicos mais ou menos a partir do ano de 1905, vários anos depois, porque as pessoas ainda, sob o ponto de vista lógico, computacional, sob o ponto de vista como uma ferramenta para a solução de problemas do nosso dia a dia, ainda não estava tão claro, tão evidente como a gente poderia utilizar a lógica. Mas a partir dessa data aqui já começamos a ter uma melhor evidenciação dessa utilidade. Tá entendendo aí? E continuando com os estudos lógicos, com os desenvolvimentos em vários países, em várias nações, a gente teve uma grande contribuição da escola italiana no desenvolvimento da parte simbólica, da simbologia lógica. Veja que a lógica ela tem toda uma simbologia particular. Ela tem uma forma de representação de sentenças, de proposições, de teorias e teoremas, todas a partir de símbolos. E a gente vai estudar esses símbolos, os principais, nos próximos vídeos, com bastante cuidado, porque é essencial a gente conseguir traduzir um pensamento, conseguir traduzir uma sentença, uma frase e até uma receita sobre os termos da lógica simbólica, sobre os símbolos. Isso é essencial para podermos divulgar os nossos algoritmos. Tudo certo? Então, a simbologia atual foi desenvolvida aqui pela escola italiana. E temos aqui alguns nomes em destaque, né? Esses foram os principais matemáticos da escola italiana. Nós temos o Peano, muito famoso. Temos aqui o Forte, o Voca, Pierre, o Pádua, o Weierlein e vários outros. Esses são os principais para motivos de curiosidade aí para quem quiser pesquisar um pouco mais a respeito. Fica aí algumas referências. Um matemático importantíssimo, inclusive que afetou de forma significativa o pensamento filosófico dos dias atuais, é o famoso matemático e filósofo Bertrand Russell.
Esse filósofo é um dos mais interessantes filósofos da Alemanha. Ele contribuiu muito com a filosofia fenomenológica, a fenomenologia. Então é um filósofo muito interessante, bem importante para quem gosta de filosofia. Vale muito a pena começar a estudar esses assuntos. Filósofos posteriores como Sartre e Heidegger fizeram muito uso, beberam muito, né, vamos dizer assim, beberam muito na fonte de Bertrand Russell. Inclusive, só para abrir mais um parênteses aqui, ele usava muito também as ideias de Nietzsche, o famoso filósofo alemão. Nietzsche ele nasceu em 1844, então veja que está mais ou menos aí contemporâneo a Russell. Mas só que Nietzsche morreu em 1900, né? Morreu um pouco antes. Então, voltando para cá, temos também esse outro matemático, Whitehead, que eles, né, os dois juntos, deram início ao atual período da lógica a partir da obra Principia Mathematica, no início do século XX. Então é bem interessante aí os estudos desses dois matemáticos. Quem quiser se aprofundar, quem quiser entender mais, fica aí a referência. Continuando aqui com a progressão dos estudos, a gente teve também esses dois importantíssimos matemáticos, que foram o David Hilbert e o John von Neumann. Esses dois aqui foram essenciais para o desenvolvimento da lógica e de várias teorias, de vários modelos muito utilizados, principalmente no mercado financeiro. O von Neumann, por exemplo, ele está por trás da teoria do método de Monte Carlo. Quem conhece aí a análise estocástica, a simulação estocástica de Monte Carlo, um dos descobridores, quem ajudou a desenvolver essa teoria foi o Neumann, o von Neumann. Inclusive, devido à sua importância, em breve estarei comentando mais a respeito da teoria de Monte Carlo. Pode procurar aí nos meus vídeos que vai ter algo relativo a isso. Outro matemático extremamente importante foi o matemático Shannon, né? Esse daqui que ele é conhecido como o pai da teoria da informação. A teoria da informação começou a ser idealizada, começou a ser levada de forma mais séria devido ao seu volume e expressividade. E a forma da gente conseguir extrair valor das informações vieram a ser evidenciadas e importantes sobre o ponto de vista científico a partir desse pesquisador. Veja que ele começou a divulgar seus trabalhos de lógica em 1938. Ele fez algumas aplicações utilizando, olha, a álgebra de Boole, como eu mostrei para você no primeiro slide. Tá vendo? O Boole lá ele é muito importante, que ele deu o primeiro pontapé. E os estudos de Shannon foram na área de circuitos elétricos. Mas, como eu já disse, ele é o papa da teoria da informação e conseguiu expandir todo o seu conhecimento para outras áreas. E como a gente vive na era da informação, veja só, vivemos na era da informação. E o cara que começou a estudar isso de uma maneira mais séria, mais estruturada, foi o Shannon. Se você quiser se aprofundar mais com relação a esse pesquisador, vale muito a pena procurar os livros e artigos desse tão importante matemático. Tudo certo? Fica aí a informação. E para finalizar, né, para fechar aqui o nosso vídeo, a gente tem o famosíssimo matemático, cientista da computação e etc., que é o Alan Turing. Tem até filme a respeito da vida desse cientista. Eu vou deixar um link na descrição do filme de Alan Turing, bem interessante você entender mais a respeito. O Alan Turing conseguiu contribuir com muitas ferramentas, com muitos elementos lógicos para a programação de computadores que deram base, que deram subsídios, que foram essenciais para determinar o desenvolvimento e o aprimoramento da inteligência artificial. Ou seja, se não fosse Alan Turing, nós não teríamos toda essa capacidade computacional que temos nos dias atuais, sob o ponto de vista da conexão, da lógica de programação e dos computadores poderem utilizar um tipo de conexão lógica que vá torná-los de maneira significativamente inteligentes, né? Não são fortemente inteligentes, a gente tem uma inteligência ainda muito fraca, é muito sutil. Na nossa inteligência artificial atual, nós temos algo mais semelhante a um aglutinamento de teorias estatísticas, matemáticas, de otimização do que uma inteligência propriamente dita, mas estamos andando, né, a velocidade muito rápida, numa velocidade muito rápida, para chegar nesse universo da inteligência artificial forte, que é um dos nossos grandes objetivos para a gente ter uma boa ferramenta de transformação das coisas à nossa volta. Porque, como a gente já bem sabe, somos indivíduos que gostamos de criar artefatos, criar dispositivos para modificar a matéria, para modificar o nosso corpo, para modificar a natureza, para modificar tudo que sejamos capazes de modificar à nossa volta. Não é verdade? Então a inteligência artificial será o último dispositivo, será o último artefato dentro de toda essa conjuntura de desenvolvimento, criação, imaginação e etc. Quem sabe um dia a gente chega lá. Tudo certo?
Com esse vídeo vamos ficar por aqui. Agradeço você se chegou até o final. Vamos acompanhando aqui essa série de vídeos. Vamos estudar com paciência, com calma, com cuidado, sem pressa, sem ansiedade. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver bastante nesse universo da lógica de programação, claro, com o viés de traders, né? Para traders. Tudo certo? Vamos lá. Aguardo você no próximo vídeo. Bons estudos!